Você já ouviu falar de lugares que conseguem ser ao mesmo tempo inspiradores pela beleza e aterrorizantes pela história que carregam? O Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, é um desses lugares. Para algumas pessoas, ele representa o ápice da conquista humana, a chance de tocar o céu com as próprias mãos. Para outras, ele simboliza um lugar onde sonhos e vidas foram interrompidos para sempre. Subir o Everest é um feito extraordinário, mas também uma das jornadas mais arriscadas que um ser humano pode empreender. E é por isso que a história do que ficou conhecido como Botas Verdes é tão perturbadora, tão impactante e, ao mesmo tempo, tão real. Ela não fala apenas de um corpo deixado na montanha. Ela fala de ambições, decisões, condições extremas e das consequências que surgem quando alguém decide desafiar a natureza em sua forma mais implacável. A história de Botas Verdes está ligada ao que se chama de Zona da Morte no Everest. Essa zona começa acima dos 8.000 metros de altitude, onde o ar é tão rarefeito que o corpo humano simplesmente não funciona como deveria. Sem oxigênio suficiente, sem calor, com ventos cortantes e gelo por todos os lados, a montanha torna qualquer passo um sacrifício e qualquer erro, por menor que seja, pode custar a vida de um alpinista. Ali, os socorristas enfrentam as mesmas dificuldades que um alpinista. Perdido. E resgatar alguém, quanto mais retirar um corpo, pode ser impossível sem arriscar outras vidas. É nesse cenário cruel que centenas de corpos permanecem há décadas no Everest, congelados no tempo, transformando a montanha em um cemitério silencioso que recorda que nem sempre voltar para casa é possível. Entre esses corpos, um em particular acabou ganhando um nome, um símbolo e um tipo de notoriedade que poucos conseguem explicar de forma simples. Ele ficou conhecido como Botas Verdes, porque os alpinistas que passavam por ele notavam primeiro as botas de cor verde neon que estavam nos pés do corpo, um modelo de botas de montanhismo que brilhava na paisagem branca de neve. Com o tempo, o nome passou a ser mais conhecido do que o verdadeiro dono daquele corpo, porque ninguém conseguiu identificar oficialmente o homem que ali ficou, mas havia pistas e relatos que apontavam para uma origem muito específica. Acredita-se que o corpo seja de Tsewang Paljor, um alpinista indiano que fazia parte de uma expedição da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana em 1996. Naquela temporada, vários alpinistas enfrentaram uma tempestade violenta e mortal que assolou a face norte do Everest. Paljor estava com 2 colegas, Tsewang Manla e Dorje Morup, quando decidiram continuar a escalada em meio às condições já desfavoráveis, enquanto outros membros do grupo decidiram retornar. Por volta das 15h45 do dia 10 de maio de 1996, Paljor e seus companheiros comunicaram por rádio que tinham alcançado o cume e hasteado bandeiras de oração para marcar o feito, mas depois disso não houve mais contato. A tempestade veio com força e os 3 desapareceram nas brancas encostas geladas do Everest. Nos dias seguintes, quando equipes desceram e analisaram a região, eles avistaram 2 luzes de faróis de cabeça lá em cima, acima do chamado segundo passo, um dos trechos mais difíceis da ascensão, e depois nada. As condições proibiam buscas prolongadas, e era simplesmente quase impossível resgatar alguém ali em meio ao vento e à neve cumulativa. Depois, quando partes dos corpos e equipamentos foram encontrados em pontos diferentes da rota, começou-se a juntar a história fragmentada de que Paljor teria encontrado abrigo naquela pequena caverna de calcário pouco abaixo do segundo passo, e que ali teria passado seus últimos momentos encolhido, tentando se proteger do frio implacável e, infelizmente, sucumbindo à altitude, à hipotermia e à falta de oxigênio. É importante dizer que a identificação não foi oficial, que tudo o que se tem são relatos, pistas e boas razões para acreditar que se tratava de Paljor. Há outras teorias que sugerem que o corpo poderia ser de Dorje Morup, porque relatos de diferentes equipes indicavam que ele foi visto movendo-se lentamente entre o primeiro e o segundo passo antes de desaparecer, e que equipes japonesas que estavam na região o viram em momentos diferentes, levando a alguma confusão sobre quem era exatamente a figura de Botas Verdes. Mas nenhuma dessas versões foi confirmada com testes de DNA ou identificação oficial por autoridades competentes. E por isso, tudo permanece no campo das teorias plausíveis, porém não confirmadas.
enquanto o corpo de Green Boots se tornou parte da memória coletiva de quem enfrenta o Everest. Com o passar dos anos, Botas Verdes deixou de ser apenas um cadáver perdido para virar um marco informal na trilha Nordeste. Alpinistas que subiam pelo lado tibetano viam aquela figura parada ou encolhida, quase como um sinal de onde estavam na subida, um ponto de referência físico em um ambiente onde tudo é branco e homogêneo. Ouviam-se histórias de que quase 80% dos que passaram por ali sabiam reconhecer o ícone, e muitos chegavam a descansar naquele ponto para recuperar o fôlego, olhar para cima e dizer para si mesmos que já estavam a poucas horas do ataque final ao cume. A presença de um corpo ali era macabra, mas ao mesmo tempo funcionava como uma espécie de marcador no mapa mental dos escaladores. Ao longo dos anos, dezenas de expedições, cinegrafistas e montanhistas filmaram, fotografaram e relataram a presença de Green Boots naquela caverna, até que, em maio de 2014, alguns alpinistas começaram a notar que o corpo havia desaparecido do local onde era visto há décadas. Surgiram relatos de que uma equipe chinesa responsável pela face norte da montanha poderia ter removido o corpo da rota principal ou enterrado sob pedras para que ele não fosse mais visível aos que subiam, uma atitude que muitos consideraram uma forma de respeito ou de não traumatizar outros escaladores. No entanto, em 2017, outros alpinistas relataram ter visto um corpo novamente na mesma altitude, coberto por pedras e neve, o que levantou a hipótese de que talvez ele tenha sido apenas deslocado por avalanches ou acumulado por ventos fortes, ou até que aquilo fosse um outro cadáver confundido com o de Botas Verdes, já que o Everest tem muitos corpos espalhados pelos flancos e encostas. Essas versões continuam sendo, no melhor dos casos, teorias plausíveis, porque não há um comunicado oficial único confirmando exatamente o que aconteceu com o corpo de Botas Verdes, se ele foi retirado permanentemente da montanha, se foi coberto por pedras, se ainda está lá parcialmente escondido, ou se existe um outro cadáver sendo confundido com ele. O que se sabe com certeza é que muitos alpinistas relataram não encontrar mais o corpo em locais óbvios após 2014, e isso fortaleceu a ideia de que alguém ou alguma equipe resolveu mover o corpo para um local menos visível ou mais seguro, mas sem provas concretas e documentadas por autoridades formalizadas. Tudo ainda fica no nível de especulação fundamentada. A própria dificuldade de resgatar ou mover corpos no Everest explica por que tantos permanecem ali em primeiro lugar. Acima dos 8.000 metros, a chamada Zona da Morte torna praticamente impossível ou extremamente perigoso tentar carregar um corpo de volta para baixo. A falta de oxigênio, o frio intenso e o risco de avalanche ou queda em fendas profundas fazem com que equipes de resgate raramente arrisquem a vida de outros para retirar um cadáver. Muitas vezes, famílias e equipes aceitam que aquele lugar na montanha seja o lugar eterno de descanso de seus entes queridos, e que retirar um corpo seria colocar em risco várias outras vidas humanas. Além de Green Boots, muitos outros corpos se tornaram quase ícones ou pontos de referência na montanha, como a figura conhecida como Bela Adormecida, o corpo de uma alpinista americana que morreu em 1998 durante sua descida após alcançar o cume, ou o de Hannelore Schmatz, uma alpinista alemã que ficou visível por muitos anos na Rota Sul até ser arrastada montanha abaixo pelas geleiras. Cada um desses nomes e figuras carrega sua própria história trágica, mas todos eles contribuem para a compreensão do Everest não apenas como símbolo de conquista, mas também como um lugar onde a morte faz parte do território e onde os riscos vão muito além do que se imagina do lado de fora. Por fim, a história de Botas Verdes e de tantos outros corpos no Everest nos lembra que ali, entre ventos cortantes e altitudes extremas, as prioridades são sobrevivência, oxigênio e avaliação cuidadosa de cada passo. A montanha não perdoa, e muitos que vieram buscar sua glória pessoal acabaram encontrando seu descanso final naquele cenário quase surreal de gelo e silêncio eterno. E mesmo que o corpo de Botas Verdes não seja mais visto da mesma forma que antes, sua história continua sendo contada por guias, alpinistas, documentários e por qualquer pessoa que tente entender por que, em 8.500 metros de altitude, um par de botas verdes e um corpo congelado podem se tornar um dos símbolos mais lembrados do Everest.